É isso mesmo que vocês estão vendo no título. O nosso querido ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, quer proibir as apostas esportivas em cartões, escanteios, entre outros supermercados. Ele falou isso recentemente, né, sobre essa questão, porque acha isso está possibilitando, aumentando a possibilidade de manipulações, e ele culpa esses mercados como um dos principais culpados para que isso aconteça, porque para ele isso são mercados de fáceis acessos e de fáceis manipulações. A gente abordar mais e falar sobre esse assunto, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos ao que interessa. Bom, aqui é o site da Betinfo, né, que também tem sua página do Instagram, e aqui fala sobre essa notícia. O ministro da Fazenda quer proibir apostas em cartões e outros eventos no futebol, né, que podem ser chutes ao gol, mercado de pênalti, ou seja, todos aqueles submercados que são diferentes dos mercados de resultados finais, gols, beca ao favorito, empata nula, todos esses submercados ele quer proibir porque ele acha que esses mercados são fáceis de serem manipulados. Haddad defende que apostas no futebol sejam apenas sobre o resultado final. E por meio disso a gente já sabe que tem um impacto, né, em relação à economia e o interesse das pessoas sobre as apostas esportivas, porque podemos dizer que muita gente, eu não tenho nem ideia de porcentagem, mas muita gente possui contas tanto na Bet365 como na Betano, como na Betfair, e a maioria dessas pessoas não estão ali para apostar apenas em resultados finais. As pessoas curtem esses submercados, por quê? Porque são mercados de fácil acesso, são fáceis de apostar e ao mesmo tempo são fáceis de analisar e também tem um resultado mais satisfatório. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se posicionou contra as apostas em eventos dos jogos, além do resultado final, como cartões amarelos ou vermelhos. A informação foi dada pelo senador Jorge Cajuru, PSB Goiânia, presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, após uma reunião com o ministro. Segundo Cajuru, Haddad se alinhou com ele e com o relator da CPI, senador Romário, nosso baixinho Romário, como todo mundo conhece, defendendo que as apostas devem ser limitadas ao resultado da partida e não a eventos como cartões ou escanteios. Até o presidente da República, o Lula, também concorda com essa liminar, né, que também diz que prejudica, etc. O governo tomou essa posição depois de um caso envolvendo o jogador Bruno Henrique, né, aquele caso lá que vocês ficaram informados recentemente, e foi investigado pela Polícia Federal em 2013 e teria provocado um cartão amarelo para manipular apostas, o que gerou forte reação das autoridades. Apesar das manifestações de apoio, o Ministério da Fazenda ainda não se pronunciou oficialmente sobre os detalhes de como essa medida será implementada. Bom, o primeiro impacto que vai ter sobre isso nas apostas esportivas, eu acho que algumas casas de apostas elas iriam encerrar suas atividades aqui no Brasil por conta própria, porque a receita, a quantidade de membros, de pessoas inscritas nessas casas de apostas iriam cair pela metade. Só quem ia conseguir ficar estabelecido seriam as maiores casas de apostas do mundo, como por exemplo Bet365, Betfair, Betano e entre outras. Essas casas de apostas que estão abaixo desse escalão, elas não iriam suportar esse corte, né, que além de ter que pagar impostos para o governo, sofreria um grande impacto econômico. Então, como consequência, eles iriam encerrar as atividades aqui no Brasil, porque é um país gigante, mas com essas medidas, economicamente, não compensariam eles terem casas de apostas aqui no país, né? Essa é uma medida que poderia prejudicar bastante, porque muita gente ia se desinteressar sobre as apostas esportivas. Eu mesmo não sou o tipo de pessoa que aposta muito em mercado de resultado final. Eu gosto mais de apostar em escanteios, cartões, pênaltis, chutes ao gol, que é um mercado que eu me especializei bastante.
E existem centenas de submercados que são muito interessantes aí, tanto no futebol quanto em outros esportes, né, como o basquete, o vôlei, galgos, tênis e etc. Então fazer isso aí teria um forte impacto em relação à receita das casas de apostas. E o outro fator que eu quero citar, né? Mas antes disso eu vou até colocar aqui um post do Ricardo Futride que eu achei bastante interessante sobre o assunto, que ele fala sobre essa questão dessa medida aí do ministro da Fazenda. Você acha que isso vai parar com a manipulação ou não, né? Ele pede a opinião dos seus seguidores e ele coloca a opinião dele. Quem manipula o jogo é bandido e não apostador. E bandido não desiste. Se proibirem escanteios e cartões, os bandidos vão começar a interferir diretamente no resultado do jogo. Então, por essa opinião, a gente vê que, tipo, eles não vão começar a interferir no resultado final do jogo. Isso já acontece. Porque não precisa a equipe se manipular, se automanipular, como eu posso dizer, para que o resultado do jogo seja alterado. Basta ali um dos jogadores, ele já tem o poder de manipular, de mudar o resultado da partida. Ou seja, o goleiro pode entregar um gol de uma forma suspeita, o zagueiro pode desviar a bola de uma forma suspeita, ele pode treinar para isso, que pode acontecer sim, a arbitragem pode manipular, o próprio VAR pode manipular. Se isso já acontece, a gente não sabe. Então são N fatores que podem ocorrer em relação ao resultado da partida. Então isso já ocorre, só que ainda a gente não tem investigações sobre isso. Mas que já ocorre, existem esses suspeitos, não só aqui no Brasil como em outros países, existe. É só você ficar de olho nessas situações. Então não é só esses mercados que os caras manipulam. Se fosse só assim, seria muito fácil da gente fazer uma medida, fazer uma variação em relação a esses mercados, ter um acompanhamento mais forte para que evitasse que isso aconteça, mas não, todos os mercados, as apostas esportivas são manipuláveis, não tem como evitar. Como o Ricardo falou, para bandido não há limites. Todo cara que manipular, ele vai manipular de qualquer forma. O próprio presidente da federação ele pode manipular o jogo, o próprio presidente do clube ele pode manipular um jogo, um resultado, ele pode entregar o resultado ali de uma forma dos bastidores ali, pode fazer um acordo com presidentes de outras equipes, para que o resultado favoreça a equipe X ou Y, a própria federação, a própria emissora. Então você pode ver que existem inúmeras possibilidades. Então esse tipo de medida não vai fazer diferença nenhuma em relação à manipulação. E sim vai prejudicar o interesse da gente sobre as apostas esportivas. O interesse vai diminuir bastante, então o pessoal vai começar a utilizar outras medidas, né? Ou seja, o pessoal pode começar a migrar mais para o lado das rifas, pro lado dos cassinos e deixar um pouco as apostas esportivas de lado, porque com essas medidas, se isso acontecer, vai tornar menos atrativo. A galera vai começar a não curtir mais o mercado como antes, porque o que faz o mercado de apostas esportivas ter graça ainda é essa variação de mercados, é essa múltiplas possibilidades a gente apostar em um evento dentro do jogo. É isso que torna a graça ainda desse mercado. Mas se tornar o mercado de apostas esportivas limitado, eu praticamente abriria mão. Para mim não seria mais interessante, para mim não teria mais nenhum sentido. Então isso aconteceria comigo, com pessoas que vivem no mercado e também com pessoas que apostam de forma recreativa. Então teria um impacto, como eu falei, um impacto econômico bastante satisfatório. E algumas casas de apostas, quando vê que aquilo não é viável para elas economicamente, elas vão mais gastar do que lucrar, e quando lucrar o lucro vai ser bem pequenininho, então elas vão encerrar as atividades aqui no país. O dinheiro que eles fizeram a simulação que eles poderiam receber de impostos vai começar a decair, e assim vai gerar resultado nenhum. Ao meu ver, eu não sei dizer se essa medida vai para frente. Eu acho que não, porque isso vai pesar no bolso deles.
Isso não vai ajudar em diminuir, né, a questão da manipulação. E sim, as casas de apostas eles têm que investir. O próprio governo tem que investir nessas medidas, já que está recolhendo imposto às casas de apostas, para que façam medidas para diminuir a manipulação, façam uma forma de investigar um setor especificamente só para esses tipos de situações, né? Uma equipe organizada para analisar esses tipos de comportamentos suspeitos, e aí sim a gente pode diminuir essa questão de manipulação. Mas adotar uma medida dessa, isso beira a loucura, isso beira a vergonha, isso é algo bizarro. Esse governo atual que a gente vive é isso, só acontece bizarrices. Só acontecem coisas que eles mesmos se auto-prejudicam. Porque, igual eu falei anteriormente, isso vai ter um impacto negativo tanto no mercado quanto para as empresas que estão situadas aqui no país. E algumas que não estiverem no alto escalão das casas de apostas, como o Bet365 e Betano, Betfair, as que estiverem abaixo desse escalão, não vão querer permanecer aqui no país e vão encerrar as suas atividades. Simples assim. E aí, rapaziada, o que vocês acham sobre essa notícia? Será que isso realmente vai ajudar a diminuir a manipulação, retirando esses mercados, tanto cartões, escanteios e entre outros mercados aí, como eu chamo de submercados? Ou isso beira a loucura do governo federal? Respondam aí nos comentários e dê a sua opinião. Valeu, rapaziada, é nóis. Fui!